torcedor vascaíno, acaba de terminar Vasco 0, Flamengo também 0 no Maracanã. Um jogo especial, um jogo diferente, é clássico dos milhões. Uma partida que, é claro, mais uma vez marcada por polêmica envolvendo a arbitragem. Aos 40 minutos da segunda etapa, agora há pouco, houve um pênalti que deixa o torcedor vascaíno com mais uma dúvida. Será que realmente foi pênalti? Será que, mais uma vez, o Vasco foi prejudicado dentro de uma partida do Campeonato Carioca? O Vasco consegue sair com empate e José Jardim salva o Vasco da Gama. Mas, acima de tudo, é importante frisar aqui a vocês, neste momento, o Vasco empata com o Flamengo, mas joga bola. Diferente do que o torcedor vascaíno viu nestes últimos anos, e principalmente nesta última temporada, onde toma uma goleada para o Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro pelo placar de 4-0, deixando de jogar bola. O Vasco naquela partida se abdicou de jogar um futebol, diferente do Vasco da Gama contra o mesmo Flamengo. Nas semifinais do Campeonato Carioca, o elenco agora está aplaudindo o torcedor vascaíno no Maracanã, exatamente por isso, todo esse barulho. Mas, voltando ao assunto, diferente do Vasco contra o Flamengo nas semifinais, diferente do Vasco contra o Flamengo no primeiro turno de Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje veio ao Maracanã com o objetivo de jogar bola contra o Flamengo. O Vasco hoje jogou de igual para igual, como é utilizado, no jargão do futebol. O Vasco hoje jogou de homem para homem, não se abdicou de jogar bola, não ficou com medo, mesmo sendo um Flamengo superior tecnicamente. E não é vergonha nenhuma falar isso. O Vasco hoje enfrenta uma das melhores equipes da América do Sul, um dos melhores elencos da América do Sul, o plantel mais caro da América do Sul, e consegue disputar, e consegue igualar no quesito técnico, tático, diante de uma boa equipe do Flamengo. Um empate que, é claro, não deixa o vascaíno feliz. O vascaíno que é vascaíno jamais fica feliz por empatar com o Flamengo, mas o empate que deixa um torcedor vascaíno pensativo. Será que com reforços, será que com peças, com um sistema ofensivo que hoje é muito fraco, é muito limitado, será que não dá para buscar coisas melhores na temporada? Será que não dá para, ao invés de a gente olhar para a parte de baixo da tabela, olhar para a parte de cima? Hoje fica nítido, o Vasco tem peças no seu elenco. Hoje, defensivamente, o Vasco não sofreu. O Vasco conseguiu neutralizar completamente o sistema ofensivo do Flamengo. O Vasco com o Medel, João Vitor e o Léo pelo lado esquerdo do campo, conseguiu ir bem defensivamente. O Vasco com o Lucas Piton e Paulo Henrique conseguiu dar boas escapadas pela extremidade do campo. Porém, qual é o grande problema? O que aconteceu contra Bangu, o que aconteceu contra o Nova Iguaçu, o que aconteceu no primeiro tempo contra o Madureira, lá em São Januário. Quando se trata de criação, quando precisa de peças para criar ofensivamente jogadas para o Vasco, não consegue. O Vasco não consegue criar jogadas ofensivas. O Vasco não consegue armar jogadas. Falta peças no setor de criação, falta um primeiro volante que consiga pegar melhor aquela bola e distribuir melhor o jogo. O Zé Gabriel defensivamente não foi mal, muito pelo contrário, na minha opinião, o Zé Gabriel hoje fez um partidaço, mas é o básico. É aquele volante que desarma, mas não tem tanta qualidade para armar. Falta um segundo volante, o Matheus Carvalho hoje entrou no lugar de Jair, mais um atleta que inclusive, infelizmente, sai da partida por motivo de lesão, mas o Jair, mesmo durante sua saída, o Matheus Carvalho, que entrou no lugar dele, não comprometeu. Mas a gente sabe muito bem que não é esse tipo de jogador que o Vasco da Gama precisa para conseguir mirar voos altos em 2024. E aí a gente parte para o setor de criação. Fora Payet, meu amigo, o Vasco não tem ninguém para criar jogadas nesse elenco. A gente vê como ofensivamente, pelo lado esquerdo, com as dobradinhas, muitas vezes feitas pelo Piton e Payet, saía alguma coisa. Porque tecnicamente os dois jogadores são diferenciados. Mas pelo lado direito, quando o Vasco dependia de uma escapada do Paulo Henrique, de uma jogada feita pelo David, não conseguia render. Então falta esse atleta, esse jogador que consiga pensar, não depender ofensivamente apenas de Dimitri Payet. E é claro, falta jogador para ataque. Hoje ficou nítido, inclusive vai ter entrevista coletiva daqui a pouco, eu vou ver se eu consigo fazer essa pergunta para o Ramon Dias. O Vasco, após ali uns 20 minutos da segunda etapa, o Verratti cansou. O Verratti não conseguia fazer a primeira linha de marcação no sistema defensivo do Flamengo, nessa primeira bola saída do rival. E aí, a partir do momento que o Verratti cansa,
o Ramon tem no seu banco de reservas a opção de botar o Ryan. E era, né, a substituição que ele vinha fazendo nas últimas partidas. Saía o Verratti e entrava o Ryan. Ou quando o Ramon ia com um time alternativo, quem entrava como titular no lugar do Verratti era o Ryan. E é claro, a partir do momento que a gente olha uma partida como a de hoje e vê que o Verratti cansou, na cabeça, no imaginário do torcedor vascaíno, era para o Ryan entrar como camisa 9. Mas ficou nítido hoje que o Ramon Dias não confia no Ryan, que o Ramon Dias precisa de um reserva urgente para o Verratti e não apenas reserva. O Vasco precisa de um jogador que brigue pela titularidade. O Verratti foi uma peça importantíssima para 2024. Um jogador importante, um jogador que se o Vasco está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro é por causa do desempenho do Pablo Verratti. Mas, meus amigos, num clássico como é o Vasco e Flamengo, o Verratti não pode perder os 2 gols como perdeu hoje. Não tem como, não tem condições, não pode acontecer. 2 gols embaixo da linha. O Léo Pereira salvou, é claro, o mérito é todo dele, mas, na minha opinião, não pode perder um gol ali. E um outro que daqui de longe a gente não consegue ver muito bem, mas o Verratti completamente estabanado, erra a bola escapa da perna dele, a gente não conseguiu entender muito bem o que aconteceu. Então não pode perder os gols que perdeu, e não à toa o Flamengo em uma escapada, é um time muito qualificado tecnicamente, a gente tem que voltar a frisar sempre isso. E uma jogada, uma penalidade máxima marcada e quase consegue esse revés. No momento que o Vasco era melhor na partida, no momento que o Vasco era superior, no momento que o Vasco se aproximava de um gol, o Flamengo poderia ter aberto o placar e saído do Maracanã com a vitória. O futebol é cruel, meu amigo. Quem não faz, leva. O Vasco poderia hoje sair daqui com uma derrota. Não saiu porque Léo Jardim conseguiu defender, conseguiu sair com esse triunfo. Com toda certeza, a gente tem que elencar o melhor na partida hoje. É o goleiro do Vasco da Gama. Após um ano de 2023 com muitas críticas, após um ano de 2023 que realmente falhou em algumas vezes, acredito que hoje Léo Jardim, ele bate na mesa mais do que nunca e evidencia o torcedor vascaíno, que é o camisa 1 titular do Vasco da Gama. As luzes do Maracanã já estão sendo apagadas, mas a gente vai prosseguir aqui para finalizar o vídeo a vocês. Então o Léo Jardim ele consegue mais do que nunca afirmar, né, que é de fato esse camisa 1 do Vasco da Gama. E é claro, acima de tudo, evidencia que foi uma partida equilibrada. Uma partida que o Vasco consegue neutralizar o Flamengo, o Vasco consegue ir bem ofensivamente. Tecnicamente uma equipe que falta peças, mas taticamente um Ramon que conseguiu encarar de igual para igual um dos melhores elencos da América do Sul. Primeiro grande teste do Vasco em 2024. Meu primeiro grande teste, que se a gente tem como dar uma nota, pontuar, se tivesse uma aprovação, o Vasco consegue sair aprovado desse primeiro teste. Daquilo que a gente viu, né, contra Bangu, contra Nova Iguaçu, o Vasco que pecou em diversos momentos da partida, um Vasco que, para o torcedor vascaíno, preocupava com relação a como iria entrar hoje, após mais desempenhos contra essas duas equipes, consegue surpreender o torcedor. Então acredito que o torcedor vascaíno que tanto sofreu, e a gente tem que tocar nesse ponto, cara. A gente tem que tocar nesse ponto. Nos últimos 26 jogos foram 2 vitórias apenas do Vasco. A gente não pode chegar aqui e falar que o Vasco tem que passar no carro no Flamengo. Não é assim. O Vasco hoje é uma equipe tecnicamente inferior. Então a gente pegando um quadro geral, eu acho que hoje o torcedor vascaíno não sai feliz, mas sai assim, numa tranquilidade que tem coisa boa a vir pela frente. O Vasco que, é claro, precisa reforçar, a gente tem que tocar nesse ponto, tem que bater nessa tecla. O Vasco de Ramon Dias precisa de reforços. O Vasco tem um baita técnico em suas mãos, o Vasco tem uma baita equipe técnica, Ramon, Damian Paz, Emiliano, todos estavam aqui na minha frente, vendo o jogo, auxiliares, profissionais que vibram com o Vasco da Gama, que vivem o dia a dia do Vasco. Então hoje a equipe técnica, o corpo técnico do Vasco está muito bem servido, mas precisa de jogadores. O Vasco da Gama precisa contratar, principalmente no setor ofensivo. Eu acho que a defesa do Vasco fechou. O Vasco hoje, na minha opinião, tem um dos melhores sistemas defensivos do Brasil e não é uma loucura. A gente vê dentro de campo, mas ofensivamente é muito erro, é muito gol perdido, é muita falta de criação, é muita ausência de qualidade técnica. E para um campeonato brasileiro, disputado como será, com grandes equipes como hoje se encontra, vai precisar reforçar o seu sistema ofensivo. É claro, a gente tem muita coisa a falar, a gente teve informações aí nessas últimas horas que o Pedro Henrique, né, do Internacional, é um atleta que está na mira do Vasco da Gama. A gente tem informações que além do Pedro Henrique, mais um atacante também está na mira. Então o Vasco da Gama vai contratar. A gente espera que isso aconteça. Hoje também a gente tem a informação que a 777 vai adiantar uma grana que seria investida apenas no meio do ano, na janela do meio do ano, para agora no início do ano. Então é ficar de olho, analisar um jogo, um clássico dos milhões como o clássico dos milhões. É a primeira vez que eu estou aqui cobrindo, né, em loco,
um clássico dos milhões é de se arrepiar, vascaíno. Você aí, torcedor vascaíno, eu já vinha, né, em outras vezes, em Clássico dos Milhões, é um clássico que para o Rio de Janeiro, então o vascaíno sempre costuma acompanhar o Clássico dos Milhões nos estádios, mas aqui da tribuna do Maracanã, eu estou exatamente na linha do gramado, do meio campo, então a gente consegue sentir realmente como é o clima das duas torcidas e é algo impressionante, é algo de arrepiar. Quando a torcida do Vasco canta daqui, a torcida do Flamengo canta de lá, e é um clássico que realmente é diferente, muito bonito, 0-0, e é para deixar o vascaíno não empolgado, mas esperançoso com o que poderá vir pela frente. Quinta-feira tem Vasco da Gama e Audax, um jogo em que o Vasco tem que vencer para se classificar para a Taça Guanabara, ao Campeonato Carioca, ficar entre os 4 da Taça Guanabara, conquistar essa vaga na Copa do Brasil. O Payet é a ausência, levou o terceiro cartão amarelo nessa partida de hoje, mas, por exemplo, contra o Audax a gente pode ver o Adson entrando em campo, entrou na segunda etapa, foi muito bem, inclusive, o atacante, boa estreia do camisa 28 para o Esmaltino. Então, vascaíno, a gente, é claro, fica por aqui. Amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui novamente com a Acorda Vascão, falando muito sobre Vasco, trazendo muitas informações e contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Deixe aí a sua opinião. O que você achou desse Clássico dos Milhões? Linda festa nas arquibancadas, um bom desempenho dentro de campo e a ver as cenas dos próximos capítulos. Precisa de reforços. Se hoje o Vasco já fez frente com o Flamengo, quem dirá quando tiver 11 atletas completos dentro das 4 ligas. A gente fica por aqui, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí, é claro, né, o nosso crescimento. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. E saudações vascaínas.